Claro, sempre. Claro, sempre é um bicho engraçado. Ó, vamos lá. Gente, olha só. A representação de qualquer substância formada por ligação iônica, a sua fórmula é representada através de uma íon fórmula. Tá, olha, a pessoa que não sabe escrever uma linha reta, né? Olha, o mal de Parkinson aqui se tremendo. Então, olha só. A íon fórmula de um composto iônico, ele representa a proporção entre o número de cátions e o número de ânions. Então, nós vamos ter que lembrar o seguinte. Vocês vão ter que lembrar agora sobre aquela tabelinha lá. Quem é da família 1 perde um elétron e se transforma em cátions de carga mais 1. Lembram disso, né? Quem é da família 2, mais 2. Quem é da 13, mais 3. Quem é da 15, já tem 5 elétrons na camada de valência, ele não perde, ele ganha 3, aí fica com menos 3, tá? Então vamos lá. A representação de uma fórmula iônica, ela se dá pelo cátion e pelo ânion, tá bom? Sempre o cátion vem na frente e o ânion vem depois, tá bom? Então vamos lá. Qual é a íon fórmula de um composto formado entre o sódio e o cloro? Aí vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer bem aqui, tá? Qual é a família do sódio? O sódio é da família 1 da tabela periódica. Significa que eles têm quantos elétrons na camada de valência? Quem é da família 1 tem quantos? 1. E ele vai perder. Então você concorda comigo que o sódio vai virar que tipo de íon? Na+. Ele é o cátion. Já o cloro, por ser da família 17, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele vai ter que ganhar 1. Se ele ganha, ele vai se transformar em Cl-, certo? Agora que você montou os íons, é só você fazer a regrinha do cruz credo. Então, vamos lá. Ó. Esse menos aqui, como não tem nada, é 1. Esse mais aqui, como não tem nenhum número, também é 1. Então, o que é que vai acontecer? O número que está aqui, ele vem para cá, tá? E o número que está aqui vem para cá. Então, como é 1 e aqui também é 1... Pode ser a regra do abraço também, né? É, a regrinha é a que chama de regrinha do abraço, ou regrinha do cruz credo, tá? Ou regrinha do pinball. Então, vai ficar assim, a fórmula dele vai ficar NaCl, que é o cloreto de sódio, tá? Sempre o cátion... Vamos lá. Você primeiro vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que primeiro saber qual é a família que ele pertence, isso eu vou dizer para vocês, ou na prova de vocês vai ter a tabela. E aí, sabendo qual é a família que ele pertence, você vai saber qual é o tipo de íon que ele vai formar. Então, o sódio, como é da família 1, vai se transformar em um cátion de carga mais 1. Já o cloro, como é da 17, lembra daquela tabelinha, tá, gente? Fique com aquela tabelinha da aula passada. O cloro vai se transformar em um íon de carga menos 1. Como é mais 1 e menos 1, é só juntar. Então, a fórmula é NaCl. Pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Quando os alunos lerem NaCl, eles pensam que o sal ele é formado só por um cátion e por um ânion. Não é só um, são milhões. É um cristal com vários cátions e vários ânions. Só que sempre na proporção de 1 para 1. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. Oi? Repete aí, irmão. Vamos lá. Para montar a íon fórmula, gente, você vai pegar o metal e o não metal, vai saber qual é a família deles, vai ver qual é o tipo de íon que se forma e aí faz a regrinha do cruz credo. Vamos aqui para outro exemplo, para vocês entenderem melhor. Olha só. Aqui, ó. Qual seria o gabarito? A gente já sabe daqui, ó. O gabarito daqui vai ser NaCl. Agora, qual seria a fórmula de um composto formado entre o cálcio e o flúor? Vamos lá. Primeiro passo. Qual é a família do cálcio? O cálcio ele é da família 2. Se o cálcio é da família 2, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2. Ele vai perder ou ganhar? Peraí. Perder. Se ele perder 2, o cálcio vai se transformar em qual tipo de íon? O cálcio vai virar um íon Ca mais 2, porque ele perde 2 elétrons. Então, Ca mais 2. Ótimo. E o flúor? O flúor é da família 17. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Não, na camada de valência. 7. Então, ele vai precisar ganhar 1. Então, o flúor vai se transformar em qual tipo de íon? F-. Pronto. Agora sim, já tem o cátion, já tem o ânion, regrinha do cruz credo. Como é que vai ser a fórmula, então? O número que está aqui, o 1, vem para cá.
e o 2 vai para lá. Então a fórmula vai ser CaF2. Esse 2, ele veio de cima, ele veio do cálcio, e aqui como não tem nada é porque é 1. Então aqui nós temos o fluoreto de cálcio. Pergunta, significa que existe só 2 ânions flu e um cátion de cálcio? É isso? Não. São milhões de cátions e ânions, só que na proporção de 1 para 2, tá? No cristal, você tem, para cada um cátion, você tem 2 ânions. Então a fórmula é CaF2, é o fluoreto de cálcio. Oi. Como eu vou saber se ele vai perder ou ganhar? Pela tabela que eu mostrei para vocês na aula passada. Lá em ligação iônica eu mostrei uma tabelinha para vocês. Deixa eu abrir a tabela de novo. Não, eu lembro onde é que está a tabela de número de elétrons na camada de valência. Exatamente. E tem a formal de íons do tipo. Pronto. Mas não entendi. Aquela tabela, cara, ela vai de acordo com a família da tabela periódica. Se o elemento for da família 13, então ele vai seguir aquela tabelinha. Ele vai perder 3 e vai ficar com mais 3. Entendeu? É pela família da tabela. Deixa eu colocar de novo na tabela. Deixa eu colocar de novo a tabela aqui pra gente comentar de novo sobre ela rapidinho. Gente, fiquem estudando, tá? Fiquem revisando as coisas, porque cada aula de química vocês vão precisar saber de coisas passadas, tá bom? E na prova de vocês... Eu não entendi. Então só vai perder até o 13? É. Pra esse tipo de ligação iônica, sim. É isso que eu tô querendo saber. É, exatamente. Tá? Porque os outros elementos também... Alguns elementos também perde. Mas são as exceções. Vamos trabalhar primeiro com as regras. Então olha aqui a tabelinha. Família 1, nós vamos trabalhar só com a família 1, 2, 13, 15, 16 e 17. Eu não vou trabalhar com as outras porque eles fogem às regras, tá bom? Isso aí é para uma aula de química mais avançada. Então por enquanto vamos parar por aqui. Então aqui a tabelinha. Então agora vamos ver como é que vocês desenrolam esse próximo exemplo aqui, ó. Qual seria, assim, gabarito aqui. Então a íon fórmula vai ser CaF2. Agora, entre o alumínio e o oxigênio, como é que vai ser? Aí vamos lá. O alumínio é da família 13. O que é que vai acontecer com ele? Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 3. Então ele vai perder. Então ele vai se transformar em um íon de que carga? Menos 3. Não, Mais gente. 3. Mais 3. Prestem atenção. Olha só. Alumínio é da família 13, tá certo? Se o alumínio é da família 13, então ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então vamos lá. Alumínio é do grupo 13, tem 3 elétrons. Se ele tem 3 elétrons, ele vai perder, então ele vai se transformar em que cátion? Al mais 3. Já o oxigênio é do grupo 16. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 6. Para 8, para ficar estável, ele vai ganhar 2. Então ele vai ficar com que carga? Negativo. Quantos? Menos 2. Pronto, beleza. Você já achou agora o cátion e você já achou o ânion. Agora você vai montar a íon fórmula. Então vai ficar assim, ó. Vamos lá, como é que vai ficar aqui? Al2. Lembra que o número vem para cá. Ó, o 2 vem para cá. E o 3 vem para cá. Vai ficar Al2, O3. O3, exatamente. Isso aqui é o trióxido de dialumínio. Al2O3. Então é assim que se monta a íon fórmula. Agora para vocês treinarem no caderno de vocês, antes da gente ir para cá, para a representação de Lewis, vamos lá treinar o seguinte. Qual seria a fórmula de um composto formado entre o magnésio e o cloro? Aí vamos lá para as dicas. O magnésio é da família 2 e o cloro é da família 17. Vamos lá, montem aí qual seria a fórmula do magnésio com o cloro. Sabendo que o magnésio é da família 2 e o cloro da família 17. O magnésio ia ficar com menos 2. Não. Gente, se ele só tem 2, ele perde. Quem perde fica positivo. Ah, é verdade, né? Prestem atenção, senão vocês vão se lascar todo nas questões. Então vamos lá. Magnésio, acabaram de falar aí, ó.
Magnésio tem 2 elétrons, ele perde 2. Então ele vai ficar Mg mais 2. E o cloro, qual é a carga que ele vai ficar? Menos 3. Hã? Ah, é verdade. O quê? Eu falei menos 3, só não sei se tá certo. Não. Gente, quantos elétrons o cloro tem na camada de valência? 17. Não, meu povo. 7 para 8, ele vai fazer o quê? Se ele já tem 7, ele vai ganhar quantos para 8? Mais 1. Não! Não, mas vai ser o menos. Menos 1! Gente, quem ganha na química, quem ganha fica negativo, quem perde fica positivo. Então, se ele tem 7, então vai ficar Cl menos. Aí agora sim, você já montou, já sabe quais são os íons, aí vai ficar MgCl2, cloreto de magnésio, tá? Vamos lá. Vou fechar, vou apagar aqui. Eu não vou conseguir chegar até aqui. Não vai dar tempo de falar sobre as representações de Lewis, porque falta 10 minutos para as 11, tá? Mas quarta-feira a gente vai tirar as 2 aulas para terminar isso aqui. Vamos só fazer mais um exemplo aqui. Eu vou vir para cá. Vou para a tela de vocês aqui. Vamos lá, aqui na tela de vocês. Outro exemplo. Vamos lá, pelo amor de Deus. Oi. Chegar a 8 elétrons, né? O objetivo é ficar com 8. Chegar a 8 elétrons. Quem é da 1, 2, 13, perde. Quem é da 15, 16, 17, ganha. Vamos lá. Outro caso aqui, ó. Aqui na tela mesmo aqui com vocês. Vamos lá. Eu tenho o cálcio. Deixa eu colocar aqui com a tinta azul. Eu tenho o cálcio. E eu tenho agora o enxofre. O cálcio é da família 2 e o enxofre é da 16. Pelo amor de Deus, vamos lá. Qual é o tipo de íon que o cálcio vai formar? Se ele é da família 2, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele vai perder 2 ou ele vai ganhar 6? Perder 2. Graças a Deus, chega o coração aqui, deu uma palpitação. Então, se ele vai perder 2 elétrons, ele vai se transformar em qual tipo de íon? Ca mais. Graças a Deus, já não estou precisando mais usar ventilação pulmonar. Já o enxofre, agora que vai, agora, oh meu Deus do céu. Enxofre é da família 16. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 6. Isso! Ele tem 6. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai perder 6 ou vai ganhar 2? Ele vai ganhar 2. Se ele vai ganhar 2, ele vai se transformar em S menos 2. Agora sim, montou o cátion, montou o ânion, regrinha do cruz credo, nós vamos ter. Era para ser assim, ó. Ca2, S2. Só que tem um detalhe. Toda vez que os números forem iguais, você vai ter que cortar. Então você vai fazer isso aqui, ó. Corta. Em vez de representar o número, você vai botar só assim. A fórmula é só CaS. Pronto. Esse é o sulfeto de cálcio. É assim que se monta uma íon fórmula, tá? E aí eu tenho 8 minutos, eu vou mostrar só para vocês como é que faz uma representação de Lewis. Se eu pedir na prova como é que é a representação de Lewis. Gente, a representação de Lewis é a coisa mais simples do mundo. Vamos lá. Vou pegar aqui, escolha qualquer exemplo que eu respondi com vocês no TD. Escolha qualquer composto iônico aí. NaCl, CaF2, qualquer um. Vamos para o mais simples, NaCl, pode ser? Pronto, NaCl. Nós vimos que o NaCl é o quê? Era o Na+, Na e o cloro. Como é que eu represento a estrutura de Lewis? A estrutura de Lewis, em homenagem a Gilbert Newton Lewis, toda vez que eu pedir para vocês fazerem a estrutura de Lewis, você vai fazer o seguinte, você vai representar os elétrons de valência. Quantos elétrons o sódio tem na camada de valência, já que ele é da família 1? 1. Então você vai representar o sódio é da família 1. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 1. Então você vai representar o elétron da camada de valência aqui, ó. Vou colocar como uma bolinha azul. Esse é o elétron da camada de valência do sódio. Já o cloro é da família 17. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 7.
Então você vai representar os 7 elétrons do cloro aqui, ó. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tem que representar todos os elétrons da camada de valência. 4, 5, 6, 7. Pronto, tá aqui os seus 7 elétrons. E agora o que é que você vai fazer? O que é que vai acontecer aqui? O sódio ele vai doar esse elétron para o cloro. Como ele doa o elétron, ele perde. Então ele vai transformar em Na+, já que ele perdeu o elétron, você vai botar Na+, bota um colchete. E o cloro, como recebeu o elétron, você vai representar ele como Cl- e fecha colchete. Isso é a representação de Lewis. Você tem que representar todos os elétrons e fazer uma setinha indicando aonde houve a transferência. Tá bom? Próximo. Oi? Colchete? E coloca os colchetes para dizer a carga. Vamos lá para o último exemplo. Outro caso. Como é que eu representaria, faria a estrutura de Lewis para o fluoreto de cálcio? CaF2. Que a gente acabou de fazer. CaF2. Vamos lá. Quantos cátions de cálcio tem? Quantos cálcios eu tenho aqui pela fórmula? 1, né? Só 1, né? E flu? Quantos ânions eu tenho de flu? 2. Então você vai desenhar assim, ó. 1 cálcio e 2 flu. 1, 2. Quantos elétrons tem na camada de valência do cálcio, já que ele é da família 2? 2 elétrons. Então vou colocar aqui, ó. 1 elétron. De vermelho não dá certo, não. Tem que ser de amarelo. 1 elétron, 2 elétrons. Pronto, aqui os 2 elétrons. E cada átomo de flu tem quantos elétrons na camada de valência, já que ele é do grupo 17? 7. Então você vai aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da mesma forma com o de baixo. Cada um, né? Em cada um. 4, 5, 6, 7. E aí foi o que aconteceu. Cada cálcio doou um elétron para cada átomo de flu. Então houve uma transferência de elétron para cá e houve uma transferência de elétron para cá. Como o cálcio perdeu os 2 elétrons, ele ficou Ca mais 2, fecha colchete. E o flu, cada um deles ganhou um elétron. Então ficou F-. Só que quantos flu eu tenho? 2. Então você bota aqui do lado do colchete. 2. Isso é a representação de Lewis. Tá? Eu não tô vendo nada, Carlinhos. É porque ficou aqui embaixo. Deixa eu apagar. Tá embaixo. Pronto. Tá bom? Então, gente, vamos lá. Último exemplo, o mais bonitinho. Como é que eu faria a representação para mim poder fechar a aula, tá? Aí na próxima aula eu termino o TD de hoje. Ainda não terminou ainda a parte de compostos iônicos. E aí a gente continua com compostos covalentes. Mas eu não vou correr não, quero que vocês entendam. Então vamos lá, para encerrar. Como é que eu faria a representação disso aqui, ó? Al2O3. Representação de Lewis. Primeiro, o que é que você vai fazer? Você vai ver quantos tem de cada um. Quantos alumínios tem aqui? 2. Então você vai colocar aqui, ó. 1 alumínio, 2 alumínio. E 3 Ótimo. E quantos oxigênios? 3. 1, 2, 3. Agora sim. Quantos elétrons tem na camada de valência de cada alumínio, já que ele é da família 13? 3. Então você vai colocar aqui, ó. 1, 2, 3 elétrons. No outro alumínio, também 1, 2, 3 elétrons. Cada oxigênio é da família 16. Então cada oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? 6. Então, 2, 4, 6. E o outro oxigênio? E o de baixo? 6 também. 6 também. 2, 4, Assim como o outro também. 6. E o de baixo? Também. Também. Tudo é oxigênio. Então também 6 elétrons. E aí o que é que vai acontecer aqui? Cada oxigênio recebe quantos? Cada oxigênio precisa de quantos para fechar os 8? 2. 2. Então é por isso que eu preciso de 2 alumínio, porque cada oxigênio vai pegar 2. Então, ó, vou colocar aqui de azul. Não, vou colocar de verde. Então, vem 2 para cá. Vai formar os 8, né? Aí completou aqui. Vem mais 2 para cá.
vem um desse aqui e vem um desse aqui. E por último, esse outro oxigênio aqui também recebeu 2. Vem um para cá e vem um para cá. Então, ao todo, eu tive quantos alumínios? Ao todo foram 2 alumínio. Cada alumínio perdeu 3 elétrons, então mais 3, porque perdeu 3. E como foram 2 alumínios, eu boto um 2 aqui. E agora eu abro o colchete aqui. Cada oxigênio ganhou 2, então menos 2. E ao todo foram quantos oxigênios? 3. Pronto. Essa é a representação de Lewis. É só você pegar, é a mesma fórmula, só que você vai mostrar onde foi que houve as transferências de elétrons. Tá bom? Pronto. Quero fazer mais uma para encerrar. Tem 1 minuto. Dá pra fazer, dá pra fazer. Dá. Comer. Hã? Vai mais um. Ah, não, gente. Falta 1 minuto. Eu tenho que começar a aula do 7º ano na hora, senão os meninos ficam reclamando. Pois é, temos 7º ano. Ó, o preguiçoso. É tão bom. Então, vamos lá. Então, pessoal, deu para pelo menos já ter uma noção como é que se monta a íon fórmula, né? Como é que se monta uma íon fórmula e como é que se faz a representação de Lewis. Eu vou deixar o TD com você. Eu vou postar o TD quando eu terminar a aula. Eu posto o TD para vocês, né? Esse material aqui. As outras partes que tem lá, eu ainda não expliquei, tá? Então, eu vou explicar isso na aula de quarta-feira. Mas eu já vou mandar para vocês refazerem o que eu fiz aqui. Então, na próxima semana, eu quero que vocês mostrem a foto para mim na hora da aula ao vivo. Mostra o caderninho de vocês. Vocês vão fazer tudo que eu fiz aqui, vocês vão passar limpo nas anotações do TD, tá bom? Então, eu vou mandar esse TD aqui, ó, para vocês. Aqui, eu vou colocar assim, Al2O3. E aí, aqui, onde tem representação de Lewis, você vai fazer a representação para cada um, igual eu fiz aí com vocês. Faça o desses 3 aqui. Isso daqui, essa pergunta aqui, com esses 2 casos aqui, e essa última questão aqui, eu respondo na próxima semana, antes de começar a aula de compostos moleculares, tá bom? Ficou claro, meu povo, aí?